Governadores dos 9 estados do Nordeste chegaram logo cedo em João Pessoa para participar da reunião do Consórcio Nordeste. A primeira reunião do ano que tem a expectativa de gerar uma pauta conjunta de prioridades para ser levada ao governo federal. Eles, na chegada, destacaram alguns pontos que gostariam de ver nessa pauta. O encontro visto pelos governantes como uma grande oportunidade para colocar em pauta prioridades urgentes da região. A exemplo da desigualdade social, estado de miséria em que vive uma parcela da população nordestina. Os estados do Nordeste vão se manter sempre unidos, porque buscam um propósito comum, que é resolver ou diminuir a desigualdade social que a região do Nordeste sofre ao longo desses anos. E um dos caminhos que eu entendo que vai ser muito importante é a união de esforços, é a boa vontade, passa também pela reforma tributária, descentralização de recursos. O presidente Lula tem falado muito nisso. Aos poucos, os governadores foram chegando no centro de convenções em João Pessoa, cada um trazendo pontos em comum para o desenvolvimento da região. Cada governador está trazendo seu ponto de vista, sua perspectiva. Vamos aqui trabalhar a questão de infraestrutura, acesso à água, obras viárias, moradia e também investimentos, a conclusão de investimentos importantes como a Transnordestina, o projeto de integração de São Francisco, ainda não completado, apesar de há tanto tempo iniciado. E uma pauta comum a todos, a superação da pobreza. Essa é a primeira reunião do Consórcio Nordeste de 2023, presidida pelo governador da Paraíba. João Azevedo recebeu os gestores para discutir as principais reivindicações da região Nordeste. Potencializar a capacidade que o Nordeste tem em contribuir com o desenvolvimento regional. Então viemos aqui hoje, primeiro ponto de pauta será dialogar um formato de relacionamento entre o governo federal e os estados e municípios, uma relação federativa. Estabelecendo isso, nós entenderemos quais são os temas centrais de um debate como este. Na reunião houve uma apresentação do Consórcio Nordeste com relatório de atividades, estrutura e mecanismos de funcionamento, além da apresentação do projeto Nordeste nos próximos 10 anos. Acho que a discussão é quais são os projetos que são importantes para a região Nordeste como um todo. Penso eu que turismo para a região Nordeste, energia renovável para a região Nordeste e infraestrutura para desenvolver nossas regiões, estruturação de rede pública de saúde, são muito importantes para o povo nordestino. Então, acho que aqui nós temos que discutir nos nossos estados, cada um apresentar suas realidades e o que é comum entre os estados do Nordeste para debater com o presidente Lula. Os gestores falaram da expectativa para o fortalecimento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, que nos últimos anos teria perdido a força. Há uma sensibilidade muito grande para recuperar o tempo perdido em relação ao Nordeste. A Sudene é um órgão de desenvolvimento regional que há muito tempo foi perdendo força, né? A Sudene teve a sua época forte, na época de Celso Furtado, e de lá para cá vem perdendo força. Eu ainda não discuti isso profundamente com a equipe de governo, eles estão agora sentando, nomeando suas equipes, ainda não dá para a gente perceber. Mas é lógico que nós, como nordestinos, que entendemos a importância da Sudene, vamos defender que ela seja fortalecida. Ao final do encontro, será elaborado um documento com os principais pontos debatidos, que vai ser levado ao presidente Lula. Cooperação federativa, o federalismo cooperativo, né, de cooperação entre União, Estados e municípios, para avançar as mais diversas políticas públicas de saúde, de educação, de segurança e de infraestrutura. Esse momento é muito bom para a democracia, fortalece a democracia, porque o caminho tem que ser esse, mãos dadas. Pacto, sinergia, convergência, governo federal, governos estaduais e os municípios, em prol do desenvolvimento dos nossos estados, das cidades e da região. Ok, vamos voltar ao Centro de Convenções. De lá, Rafael Leite fala ao vivo, porque já começou a coletiva, já houve o final desse encontro do Consórcio Nordeste. Rafael. Olha aí, Hermes, né? Eu profetizei durante todo o programa que a reunião iria acabar e deu certo, ó. Inclusive, os governadores estão nesse momento se posicionando, né? Nesse local onde
posam para fotos, os assessores estão lado a lado, a imprensa está ali do outro lado e a expectativa é que agora sim comece, né, essa coletiva. O que vai acontecer? O governador João Azevedo deve dar uma palavra, né, para a imprensa, para os jornalistas e logo em seguida os jornalistas que se inscreveram, são 10 perguntas, vão responder aos questionamentos. Olha aí, um momento, né, que eles estão fazendo como se fosse um pacto. Então, assim, união do Nordeste, dos 9 estados do Nordeste aí, para uma foto, né? Então, assim, a gente percebe que todo mundo sorrindo bastante, né? Discutiram durante toda a manhã aí as principais pautas, né? Políticas públicas para a região do Nordeste. Lembrando que o Consórcio Nordeste, né, é a primeira reunião presidida por João Azevedo, ele que assumiu essa função há pouco e deve representar os 9 gestores da região Nordeste na próxima sexta-feira em Brasília. Então, assim, foram abertas aí as inscrições, 10 jornalistas selecionados para fazer perguntas para os governadores. Então, assim, eu já me inscrevi, posso escolher qual governador que eu vou fazer a pergunta. Então, a expectativa agora para Azevedo abrir, vamos tentar ouvir um pouquinho, né, do que ele deve fazer e em seguida abre para os demais governadores, né? A imprensa totalmente aqui esperando. Depois desse momento, eles devem, né, ter um momento de confraternização, né? Devem almoçar para depois, né, seguir em viagem. A gente não tem agenda, né, de onde deve. Lembrando que o telespectador vai acompanhar, né, todos os detalhes desse encontro, né, do Consórcio Nordeste, dessa reunião, no Jornal da Correio. Então, assim, a expectativa, vou colocar aqui para ver se a gente consegue ouvir um pouco João Azevedo, que se posiciona, né, para poder finalmente, né, falar para a gente sobre a expectativa, né, dessa carta que vai ser entregue na próxima sexta-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que dos 9 estados, né, do Nordeste, apenas 2 são geridos, governados por mulheres. O de Pernambuco, Raquel Lira, e o Rio Grande do Norte. A gente volta já já. Ok, Rafael, obrigado. Claro, os governadores estão com essa carta e na chegada a esse encontro eles falaram da importância desse documento. Apresentar projetos estruturantes, a exemplo de ferrovias, de rodovias, de portos, aeroportos, de internet, de um sistema de capacidade ou de fortalecimento da capacidade nossa de produção de energia renovável, seja energia eólica, solar, hidrogênio verde. Energia renovável o Nordeste tem um potencial gigantesco para energia solar e energia eólica. Acredito que seja uma prioridade de todos os estados. Na parte da infraestrutura, nós temos as rodovias interestaduais, que são as BRs, e as ferrovias, para interligar o Nordeste. Porque a transposição para essa região aqui, onde o semiárido domina, ela tem que ser concluída, né? Existem alguns estados que ainda não foi concluída a transposição do Rio São Francisco. Então hoje nós vamos debater, daqui vai sair uma carta. Naturalmente, cada um vai defender os interesses dos seus estados, mas acredito que tenham muitas pautas em comuns. Vamos voltar com Rafael Leite, lá do Centro de Convenções. Rafael, o governador está falando. Apresentando não só pleitos, não só as prioridades, mas também colocando a nossa preocupação. Vamos ouvir, né, o presidente do Consórcio Nordeste, João Azevedo. A perda de receita de todos os estados. Precisamos tratar isso de frente. E será assim feito com esse documento que nós vamos encaminhar. Eu tenho a impressão que vocês já receberam uma carta de João Pessoa. Essa carta, ela trata exatamente da nossa reunião hoje. Mas a carta que será encaminhada ao presidente da República será uma outra carta que será elaborada na próxima quarta ou quinta-feira. Então, agradeço demais. A Paraíba se sente extremamente honrada de contar com os 9 governadores. É um peso político muito grande, é uma sinalização muito clara de uma união de toda uma região que quer ser ouvida, que quer continuar sendo respeitada, que quer trazer desenvolvimento para o seu povo, quer participar do processo de desenvolvimento e dos projetos de desenvolvimento. Essa é a nossa missão, é o nosso anseio e isso é o que cada governador aqui
tem trazido como mensagem para a gente levar para Brasília. Eu fico à disposição se alguma pergunta tiver. Se não tiver, muito obrigado. Vamos iniciar então a coletiva. Agora, nesse momento vai começar a entrevista coletiva, tá? Governador João Azevedo, presidente do consórcio, aos governadores. Governadores e governadoras. Vamos aqui acompanhar. Momento. Inicialmente, Daniel Lustosa, da TV Tambaú, e em seguida, Laide Siqueira, da Agora TV foi Tambaú. aberto para os jornalistas, né, que vão perguntar para os governadores. A gente está ao vivo aqui na TV Tambaú. Eu queria saber quais são Vamos as ouvir áreas prioritárias a demanda que foram elencadas hoje. Segurança elencada hídrica, para turismo, João quais Azevedo. foram os temas em comum elencados por todos os governadores aqui da região Nordeste. Todos os governadores terão até a próxima quarta-feira de apresentar detalhadamente a ficha de projeto daquilo que ele foi considerado prioritário para cada estado. Nós chegamos a discutir aqui temas muito mais gerais. É claro que a questão das rodovias, é claro que a questão das energias renováveis, é claro que a segurança hídrica, é claro que a questão da nossa malha ferroviária foi tratada, mas tudo isso de uma forma global. Nós esperamos até quarta-feira, estamos com um documento pronto, detalhando sim aí cada prioridade dos estados. E uma que será ainda definida, ainda uma prioridade para a região. Isso vai ser tratado e é quarta-feira que nós teremos esse documento. Mas hoje foi uma discussão muito mais geral, principalmente da forma como nós vamos apresentar esse documento. Rafael Leite, da TV Correio, a gente está ao vivo. Gostaria de saber do governador da Bahia, após esse documento, né, ser feito com essas prioridades, vocês devem cobrar de que forma, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Até porque devem ser em torno de 30 pautas. Olha, nós inclusive temos aqui a presença hoje da representante do presidente Lula. O André é um representante, ouviu, participou. E a verdade da palavra não é cobrar. Nós construímos um movimento de eleição do presidente Lula. Todo o Nordeste demarcou a presença política e a importância do peso dos votos para o presidente Lula. E agora, novamente, a gente chama a responsabilidade para a gente poder governar com o presidente Lula. Nós sabemos que ele está recebendo um país com dificuldade orçamentária pior do que ele recebeu em 2003. Entenderemos isso, mas levaremos a ele as demandas que são estratégicas, tanto para desenvolver o Nordeste como cada estado nosso. Laide Siqueira, das TVs Cabo Paraíba, afiliadas da Globo aqui em João Pessoa, demandada agora. É o governador da Paraíba, para João Azevedo. Deve responder. A economista e socióloga Tânia Bacelar falou agora há pouco aí dentro que é necessário reposicionar, fazer uma releitura do Nordeste, acabar com aquela história do estigma de que a gente é uma região atrasada, né? Porque melhoramos os índices, temos hoje melhores condições do que tínhamos há outros tempos. E que é necessário começar com os gestores nesse sentido. Na prática, objetivamente, como os senhores farão isso para que de fato a gente ultrapasse essa barreira que deixou marcado a nossa região, Hermes, eu devolvo para você, né, dizendo que os telespectadores da TV Correio vão poder, né, acompanhar todos os detalhes, inclusive a gente vai mostrar, certo, então a gente tem um pouquinho de tempo ainda, Hermes, então a gente vai continuar ouvindo aqui João Azevedo ao vivo, que responde aos questionamentos dos jornalistas. Na área de turismo, e são vários os exemplos de que o Nordeste evoluiu muito. Então, o que nós queremos e vamos buscar, baseado inclusive no estudo que a própria professora Tânia Bacelar está elaborando para o consórcio, é levar esse documento e mostrar ao país que o Nordeste não é problema, o Nordeste é solução. E isso vai ser apresentado da melhor maneira possível dentro dessa discussão, desse projeto de desenvolvimento que começa a ser pensado agora com o presidente Lula. Eu tenho plena convicção de que o Nordeste será ouvido, de que os estados nordestinos serão ouvidos, porque tem, primeiro, muito a colaborar, e segundo, já demonstrou claramente que nós evoluímos e evoluímos muito ao longo desse tempo. Mais uma pergunta direcionada a João. Ficou definido, diz
discutido em relação a isso? O que é que vocês pretendem realmente apresentar como mudança? Volta, né, ao que era antes. É só questão de voltar ao que era antes. O que nós queremos é abrir uma discussão para que haja compensação pelas perdas que os estados tiveram. Não é só o Nordeste, o Brasil inteiro. E nós queremos, com essa discussão, colocar na mesa aquilo que mais nos preocupa. Se vender uma ideia de que fazendo aquele projeto de alteração das alíquotas do CMS, você está simplesmente baixando imposto. Só que não tem almoço grátis, não. Você está tirando de um canto, logicamente, deixando de arrecadar, vai faltar no outro canto. Ali é dinheiro da educação, é dinheiro da saúde, é dinheiro do custeio dos estados. E isso nós precisamos entender claramente, que só será resolvido com uma reforma tributária completa. Reforma essa que já foi trabalhada muito bem anteriormente e que foi arquivado pura e simplesmente pelo governo passado. Nós queremos resgatar essa reforma, criar as condições com o Fundo de Desenvolvimento Regional para o Nordeste, para que surjam compensações e os estados possam fazer aquilo para qual eles existem, prestar um bom serviço público, fazer política de inclusão e, no fim das contas, cuidar das pessoas, que é isso que eu acho que fazer gestão pública é no final, o filtro final é cuidar da população. Minha pergunta é direcionada a 4 governadores, mas convidar a governadora Raquel ou a governadora Fábio. Mais um governador, dessa vez a governadora de Pernambuco, vai responder o questionamento. Rio Grande do Norte são 4 estados vizinhos. Apesar de ter essa região grande Nordeste, mas são 4 estados que fazem divisa. Quais são as ações que esses estados podem desenvolver? Por exemplo, questão híbrida, a transposição passa por diversos estados, segurança pública. Então, há como ter uma comunhão entre esses estados para desenvolver ações? Essa reunião de hoje, ela demonstra a capacidade de diálogo e interlocução dos governos fortalecidos pelo consórcio do Nordeste, e eu participo da primeira reunião como governador eleito, como outros 4 governadores, e a necessidade que a gente tem de trabalhar conjuntamente. Ninguém resolve o seu problema sozinho. A questão da segurança pública, da transposição de São Francisco, passa por esses estados, a própria Transnordestina. São temas que são afins e conjuntos e que a solução não vai sair para um só. Então, estamos aqui nos fortalecendo enquanto região para permitir que a gente possa superar os desafios que estão postos pelos próximos tempos, concluindo obras tão relevantes como as que você citou. A gente segue aqui ao vivo, né, da coletiva, ó, governadora do Rio Grande do Norte. Eu não destaco aqui exatamente para a pauta da segurança hídrica. Tudo que significa a questão dos recursos hídricos, da infraestrutura da segurança hídrica para o Nordeste. Então, dizer aqui que Pernambuco, Paraíba, Ceará e o Rio Grande do Norte, que são os estados beneficiados com as águas do São Francisco, nós estamos muito atentos, é uma prioridade, no sentido de que agora, exatamente nesse período, de 23 até 2026, o governo federal conclua a transposição das águas do São Francisco. Os senhores e senhoras sabem que nós tivemos o primeiro ciclo, e o São Francisco começou graças à determinação, à coragem, à sensibilidade do presidente Lula, e vai ser agora, exatamente no retorno dele, que nós vamos concluir o projeto de integração das bacias do São Francisco, com as obras complementares nesses 4 estados já em curso. E reforçar aqui um outro tema também que nos une, porque une o Nordeste no Brasil e une o mundo, que é o tema da questão da agenda climática, considerando o potencial extraordinário de energias renováveis, eólica, solar, e vamos partir para o offshore, que o Nordeste tem. É bom lembrar que o Nordeste responde hoje por mais de 70% da produção de energia eólica no Brasil. E o Rio Grande do Norte, individualmente, continua sendo líder de produção de energia eólica. E agora... Tá aí, então, a participação dos governadores nessa coletiva de imprensa logo após
o encontro do Consórcio Nordeste, o primeiro encontro que foi realizado e foi justamente aqui em João Pessoa, no Centro de Convenções. E claro, uma das preocupações desses gestores é com a perda de ICMS. E eles querem compensação. Você viu aí o governador João Azevedo falando de que vão tratar dessa compensação, que não significa necessariamente um aumento nos tributos. Outros governadores também falaram sobre essa ideia. Temos que fazer uma reforma tributária para que o Nordeste possa participar de um processo de desenvolvimento, sabendo o seu lugar, sua contribuição, financiamento público com os bancos de desenvolvimento, BNDES, Banco do Nordeste, fortalecer o Banco do Nordeste. O ICMS das nossas economias, dos governos estaduais, é muito importante para todo o estado do Nordeste. Não é assim no Sudeste, não é assim no Sul, mas no Nordeste é. O ICMS tem um peso muito grande. Foi retirado um recurso muito importante dos estados do Nordeste. Nós temos que, na reforma tributária, discutir como é que nós vamos equacionar essa situação e garantir que a União compense efetivamente o que os estados nordestinos, em especial, perderam com a redução de ICMS dos combustíveis.